Olá pessoal, chegamos à nossa última aula de banco de dados. Certamente é insuficiente para aprendermos detalhadamente todos os comandos de uma linguagem SQL. No entanto, diferente das linguagens de programação, vocês verão que trata-se de uma linguagem bastante intuitiva e de fácil aprendizado. Nós podemos separar os comandos da linguagem SQL em dois grandes grupos, o DDL, que é a linguagem de definição de dados, e a DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Nós vamos verificar no diagrama. Aqui a gente pode verificar como esses comandos, os principais, são distribuídos, né? Na verdade, tudo faz parte da linguagem SQL, mas os comandos create, alter e drop, nós vamos usar para definir essas estruturas, as tabelas, os campos, os formatos dentro do banco de dados. Já a parte da DML, que é a insert, update, delete, o select, são os comandos que vão ser usados para manipular esses dados, para inserir, para atualizar, para excluir dados e para fazer consultas, busca nessa base de dados. Então, existe bastante confusão nesses termos. A questão é realmente praticar, né, para não se esquecer depois. Então, DDL, que é a parte de definição de dados, onde a gente está ainda criando as estruturas. DML, que é a parte de manipulação de dados, são os comandos que vai já mexer nos dados e não nas estruturas. Então, o primeiro comando que nós vamos estudar é o comando create, utilizado para fazer a criação de tabelas e também a criação da própria base de dados. Vamos dar uma olhada no slide. Então, o comando para criar um banco de dados, a gente vai usar o create database. Então, tem que prestar bastante atenção nesses espaços, né? São termos separados, create database. E na frente vem o nome do banco de dados. Então, a primeira grande estrutura que você cria é o banco de dados. Todo comando na linguagem SQL termina com um ponto e vírgula no final. Se eu quiser exibir dentro do meu ambiente, do SGBD, que no nosso caso será o MySQL, se eu quiser exibir as bases de dados que estão criadas naquele momento, eu posso usar esse comando show. Show databases, no plural aí, ponto e vírgula. E aí ele vai me exibir todas as bases de dados que foram criadas. Quando eu quiser selecionar uma dessas bases de dados para poder utilizar e criar tabelas e mexer na estrutura, eu vou usar o comando use. Use, espaço, o nome do banco de dados, ponto e vírgula. Um comando similar, que é para fazer a criação de tabela, é o comando create table, o nome da tabela. E aí abre e fecha as parênteses e coloca dentro dele o nome dos campos, né? Ou as colunas. A ordem que os campos vão aparecer aí também não interferem no formato da tabela. Ela vai ter os mesmos campos, certo? O que é importante para a gente é a ordem que esses comandos vão aparecer na definição do campo, que é o nome do campo, o tipo do campo e as restrições. Então, se eu tiver, por exemplo, um tipo nome, eu poderia ter nome, varchar 120, not null. O que isso significa? O nome do campo é nome, o tipo do campo é varchar, o tamanho lá entre parênteses 120, o varchar 120 significa que ele pode conter até 120 caracteres, e not null significa que esse campo não pode receber valores nulos. Eu poderia omitir esse not null. Eu poderia ter embaixo, por exemplo, um tipo idade, int e sem o not null. Idade, int, fecha parênteses, ponto e vírgula, acabou. Eu teria nome e idade. Nesse caso, eu poderia omitir a idade, porque eu não teria o not null na frente. Então, percebam que essas restrições que aparecem lá na frente do tipo são opcionais, elas podem aparecer ou não. Mas o nome e o tipo do campo são obrigatórios. Depois de listado todos os nomes e tipos de campos, então você passa, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Se eu quiser visualizar dentro do ambiente que eu estou, da base de dados que eu estou, quais são as tabelas criadas ali dentro,
eu posso usar o comando show tables. Show tables vai me exibir uma lista com o nome das tabelas. Mas se eu quiser visualizar a estrutura de uma tabela que já foi criada, uma tabela específica, eu vou usar o desk. Desk, espaço, nome da tabela, ponto e vírgula. Sempre após do ponto e vírgula, você vai dar um enter e aí ele vai executar o comando. Ele executa o comando só quando ele achar o ponto e vírgula. Tá? Então, se você esqueceu o ponto e vírgula, pode ser que você dê um enter, ele pulou para a linha de baixo. Você dá ponto e vírgula e enter, aí sim ele executa o comando. No espaço do MySQL, nós vamos utilizar o modo texto. Então, no próprio console do Windows, né, ou do Linux, o que vocês estiverem usando aí de preferência de vocês, eu vou solicitar que vocês utilizem o modo texto. Então, lá a princípio, você deve digitar MySQL, ele vai entrar no modo MySQL do servidor, né? Aí, provavelmente, ele vai pedir um login e senha do MySQL, que você faz isso na configuração da instalação. Então, na hora que você já tiver logado, aí você pode ir lá, por exemplo, escolher um banco de dados. Olha lá, use loja. Né? Então, ele vai escolher o banco de dados loja para você utilizar. Se eu já estou dentro da base de dados loja, que eu dei use loja, então eu posso criar uma tabela. Por exemplo, create table cliente, abre parênteses. Se eu der um enter, ele vai só para a linha de baixo. Olha lá, cli id int. Eu defino assim. Se eu disser que esse cli id é a chave primária, eu tenho que colocar lá na frente primary key. Se eu quiser que ele faça um autoincremento sozinho para mim, que é aquele código 1, 2, 3, 4, então eu já escrevo na frente auto, underline, incremente, vírgula. Pronto, defini minha chave primária. Dei um enter, vou para a próxima linha. Cli nome, varchar 120. Então vai ser um nome que é caractere até 120 caracteres. Dei enter, outra, separado por vírgula, né? Outro campo, cli telefone. Varchar 30, então o telefone pode ter até 30 caracteres. Não preciso de mais vírgula, fecho parênteses, ponto e vírgula. Depois que eu der o ponto e vírgula e enter, aí sim vai aparecer uma mensagem para mim, carry OK. Né? Quer dizer que eu executei com sucesso a minha consulta. Eles sempre chamam de consulta todos os comandos que você utiliza para acessar um banco de dados. Então vai aparecer lá carry OK, que significa que a tabela foi criada com sucesso. Então, dentro do banco de dados, se eu quiser usar, por exemplo, o comando show tables, vai aparecer lá, ó, tables em loja, que é as tabelas dentro da loja. Eu só criei uma tabela, cliente, e ela apareceu lá para mim. Se eu quiser ver detalhes dessa tabela cliente, eu vou usar o comando desk. Aí eu digito lá, desk, cliente, ponto e vírgula, enter. Aí aparece essa estrutura aí para mim, olha. Então, aparece o nome dos campos, o tipo de cada campo, se ele aceita nulos ou não, se ele é chave primária ou chave estrangeira, se existe algum valor padrão, se existe alguma restrição extra, como é o caso lá do autoincremente para a chave primária. Então, esse ambiente que eu espero que vocês utilizem. É claro que existem outras ferramentas case que nos permite uma facilidade muito maior na criação dos bancos de dados, que automatiza muito dos processos, mas o objetivo da disciplina é justamente você aprender mais profundamente como funciona, né, o projeto e a criação do banco de dados e principalmente aprender a linguagem SQL. Então, uma interface gráfica não nos ajudaria nesse momento. Nós precisamos mesmo utilizar uma interface aí de comandos para que a gente possa acessar diretamente a base de dados, né, que estiver dentro do MySQL e realizar consultas manualmente, ok? Próximo comando, para alterar uma estrutura que já existe, eu vou usar o comando alter. Então, eu uso lá para alterar uma tabela, se eu quiser adicionar um novo campo, eu vou usar alter table, vou colocar o nome da tabela, add, que é o ADD, add, o nome do campo, espaço, o tipo do campo. Se eu quiser colocar outras restrições aí, primary key, autoincremente, pode colocar também, sem problemas. Ponto e vírgula, fechou. Eu altero a estrutura que já existia, né? Adicionando um campo. Eu posso querer também excluir um campo. Então, eu posso usar alter table, nome da tabela, e drop
e o nome do campo. Aí eu não informo o tipo, eu informo só o nome. Esse comando vai executar com sucesso caso exista dentro da tabela informada um campo com esse nome que foi informado. E depois, para modificar um campo que já existe, se eu quiser alterar o tipo, por exemplo, adicionar uma restrição, retirar uma restrição, eu vou usar o termo modify. Então, vai ser alter table, o nome da tabela, modify, o nome do campo e o novo tipo do campo, as novas restrições, o novo formato que ele vai receber. Ponto e vírgula, enter, ele vai executar, né, com sucesso, principalmente caso exista um campo com esse nome dentro dessa tabela que você está alterando. A questão de alterar estruturas que já existam é bastante complicada. Então, o que a gente espera? Que você crie já logo de cara a estrutura totalmente correta, o que se espera, para que você não faça o mínimo de alteração possível depois. Porque mexer em estrutura que já exista, pode ser que você interfira nos dados que já tenham sido inseridos. Se você for, por exemplo, excluir toda uma coluna, os dados que estão presentes nessa coluna também vão embora e você vai perder essa informação. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de mexer numa estrutura de banco de dados que já existe. O próximo comando, drop, a gente pode utilizar para excluir toda uma tabela, inclusive com os dados existentes nela, né? Eu excluo a estrutura e com tudo que tem dentro. Então, drop table, espaço, aí o nome da tabela. Basta isso, ponto e vírgula, e você exclui toda uma tabela. Agora vamos falar, então, de comandos que vão mexer com os dados e não mais com as estruturas. Percebam que os comandos de criação, que é o create, ele é bastante importante. A gente tem que criar estruturas corretas, alterar e excluir o mínimo possível, uma vez que as tabelas já estão criadas, né? Agora, os comandos para manipulação de dados, esse sim dá para a gente fazer muita coisa, utilizar bastante, explorar bastante dentro das aplicações de acordo com a necessidade. O primeiro comando que nós vamos ver é para inserir dados dentro de uma tabela. O comando insert serve para inserir esses dados dentro da tabela. Eu vou usar o comando insert, espaço, into, espaço, o nome da tabela. Eu vou colocar aí entre parênteses o campo que eu estou querendo inserir dados. Lembra que nem todos são obrigatórios, só os que tiverem not null. Então, todos que eu tiverem marcado lá como not null, eles têm que obrigatoriamente aparecer aí. Senão o insert vai dar problema. E na frente, values, e na frente a informação. Se o tipo de dado for um tipo char ou varchar, a informação tem que aparecer entre aspas, simples ou aspas duplas. Se for um tipo float ou um tipo int, é só mesmo o número que eu vou informar, sem as aspas. Senão ele também dá erro. Se eu quiser então inserir vários campos, aí está no comando insert de baixo, insert into, o nome da tabela, campo 1, vírgula, campo 2, vírgula, campo 3, vírgula, vou separando por vírgulas, values, xxx, y, o que eu estou falando? Que na mesma ordem que os campos aparecem, os valores têm que aparecer na frente. Então, nesse caso, no campo 1, que é a coluna 1, vai ser atribuído xxx. No campo 2, que é a coluna 2, vai ser atribuído y. Né? Então, respectivamente, vão ser atribuídos aí. Percebam que aí não tem um código. Se eu tiver criado a tabela com o código como sendo autoincremente, realmente eu não preciso nem informar isso na hora de inserir os dados. No próximo comando, o update, a gente vai estar falando então sobre como atualizar dados que já foram inseridos. Né, já estão lá. Eu quero atualizar um cadastro, um endereço, um telefone. Né, então, eu vou utilizar o comando update. Update, espaço, o nome da tabela, espaço, set. E aí eu vou colocar o que eu estou querendo fazer de alteração. Então, eu coloco o nome do campo, vai receber o novo telefone. Então, ou vai receber um novo nome, eu coloco aí já a atribuição e o where, e aí agora eu vou colocar qual que é a condição que eu quero que seja satisfeita para que os campos sejam atualizados. Então, percebam o seguinte, os comandos-chave são update, set e where.
update, nome da tabela. Set, qual a alteração que eu já quero fazer, eu coloco aí o nome do campo, recebe um determinado valor novo. E o where, a condição. Essa questão da condição, ela pode selecionar uma ou mais linhas. Se eu colocar assim, todo mundo que tiver idade maior do que 20 anos. Então, essa atualização vai ser feita em todos os registros cujo ele acha a idade lá maior do que 20. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Por que que a indicação, então, é nome do campo identificador? Porque você se lembra que o identificador seleciona uma única linha. Cada linha tem um identificador diferente. Então, é interessante a gente usar essa condição, nessa condição, o identificador. Então, o where, o código seja igual a 1. Então, ele vai exatamente na linha 1 e vai fazer a atualização que está proposta ali depois do set. Da mesma forma, ocorre com o comando delete. O comando delete é para apagar dados. Como que eu faço isso? Delete from, o nome da tabela, o where, a condição. Então, todas as linhas cuja essa condição seja satisfeita vão ser apagadas. Se eu quiser apagar, então, uma linha especificamente, eu coloco o nome do campo, lá, identificador, o código, o ID, que a gente costuma chamar, né? E o ID seja igual a 10. Então, ele vai pegar exatamente a linha, né, cujo ID seja 10 e vai apagar da base de dados. Então, esses comandos insert, update, delete são os principais para a gente manipular dados. Mas percebam o seguinte, dificilmente você vai utilizar esses comandos diretamente no SGBD. O que a gente espera é que você utilize esses comandos incorporados dentro de uma linguagem de programação, né? Aí pode ser Java, C++, C Sharp, qualquer outra linguagem, mesmo para web, PHP. Então, você vai estar utilizando os comandos MySQL, aliás, da linguagem SQL, dentro da linguagem de programação, para fazer a conexão com o banco de dados, se conectar com uma base de dados já existente. Aí, a partir daí, você não vai mais criar. A base de dados você considera que já está criada, né? Mas você vai poder manipular dados, inserindo, atualizando e excluindo dados. É claro que, quando você armazena dados, mexe em dados e tem esses dados armazenados dentro de uma grande base de dados, muitas vezes o mais importante é você poder consultar esses dados depois. Então, eu diria para vocês que o comando mais importante da linguagem SQL é o comando select, que de fato nos permite recuperar os dados que são interessantes, que pode ter alguma utilidade para o nosso dia a dia, para o trabalho, para a vida. Então, o comando select, na verdade, tem uma variedade enorme de primitivas que a gente poderia estar utilizando, combinando com ele, para estar verificando certa qualidade na base de dados, somando, tirando uma média, subtraindo, juntando dados de tabelas diferentes, cruzando esses dados de alguma forma. Então, é um comando bastante versátil. A apostila, né, que é o caderno didático, vai trazer para vocês uma variedade enorme lá, de possibilidades de se utilizar o comando select. Eu vou apresentar para vocês aqui o básico do comando select nesse slide. Você utiliza o comando select, se você quiser ver todos os dados da tabela, você pode usar um asterisco. Isso facilita para você não precisar ficar digitando os nomes de todos os campos. Então, eu poderia simplesmente fazer assim, select, asterisco, from, o nome da tabela. Vai ter um espaço aí, tanto do select para asterisco, então fica assim, select, espaço, asterisco, espaço, from, espaço, o nome da tabela. Ponto, vírgula, enter, vai me exibir uma estrutura completa dessa tabela, cujo nome eu informei, com todos os dados que contém dentro dela. Se eu tiver acabado de criar essa tabela, é claro que essa tabela vai aparecer vazia, não vai ter nada dentro dela. Se eu quiser visualizar alguns campos específicos, eu quero ver só o nome com o CPF, ou só o nome com o peso, coisa do tipo, eu vou utilizar select, o nome do campo, ou os nomes do campos aí na frente, separados por vírgula, from, o nome da tabela. Né? Aí eu consigo visualizar certas colunas específicas dentro dessa tabela.
eu posso utilizar também, combinado a esse select, aquela primitiva where. Na hora que eu coloco o where, eu posso estabelecer uma condição. Então, eu poderia pesquisar, por exemplo, todas as pessoas que estão na faixa etária entre 15 e 25 anos, ou qual a média de peso das pessoas que estão nessa faixa etária, e coisas do tipo. Então, percebam que o poder que a gente tem dentro dessas consultas realizadas com o Select é enorme. Até mesmo coisas simples, que é a simples comparação de palavra. Quando você quer, por exemplo, fazer uma pesquisa no Google, e você não sabe, mas provavelmente o que está acontecendo lá por trás daquilo é um Select. É um Select que vai usar uma primitiva que chama like, vai dar lá o pedacinho que você digitou, que pode ser os nomes que começam com A, ou que terminam com ANI, coisas do tipo, ou que contenham AMA. Posso pesquisar partes dentro de uma string, de um conjunto de caracteres. E aí, na base de dados, isso me devolve o quê? As linhas que satisfaçam essa condição. Então, usar o where combinado com o select nos permite buscar quaisquer tipos de dados, qualidade de dados. Você pode perguntar para a base de dados muita coisa através desse comando select e ter uma resposta ali segundos, né, de forma bastante automática. E essa é a relevância para as bases de dados hoje, para a gente organizar os dados na forma de banco de dados, né, de forma estruturada. É nos permitir realmente ter uma facilidade enorme ao fazer perguntas para o banco de dados e receber essas respostas. Bem, essa foi uma breve apresentação da linguagem SQL. Vocês devem acessar o AVA e realizar a atividade prática para melhor aprendizado. Não deixem de buscar a ajuda dos tutores e eu também estarei à disposição no decorrer da disciplina. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Bons estudos e até a próxima!